Mais rápido aí atrás. Bem, o dormitório dos meninos fica lá em cima à esquerda. O das meninas fica à direita. Todos os seus pertences já foram levados para lá. Eu juro solenemente não vou fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter e no episódio de hoje eu vou continuar com o quadro Diferença dos personagens dos livros para os filmes da série Harry Potter. A primeira parte desse quadro foi com a personagem da Gina Weasley, ela que é uma das personagens que teve mais diferenças de adaptação entre os livros e os filmes, e você está convidado a assistir essa primeira parte clicando aqui antes de começar a assistir ao episódio de hoje. E hoje o personagem que eu vou fazer essa comparação entre os livros e os filmes é o Percy Weasley, ele que é o terceiro filho mais velho do Arthur com a Molly. E também o monitor mais engomadinho da família e que com certeza teve uma das piores adaptações de personagens dos livros para os filmes. Percy Weasley aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Pedra Filosofal e a gente já fica sabendo que ele é um monitor justamente porque ele leva os alunos do primeiro ano da Grifinória ao salão comunal. Eu acho interessante lembrar que o Percy já está no seu 5º ano em Hogwarts quando é o primeiro ano do Harry. No filme Harry Potter e a Câmara Secreta, o Percy ele aparece em 2 momentos. O primeiro é lá na toca, quando a senhora Weasley pede gentilmente que ele levante e pegue a carta que chegou da coruja do Rony, a Arrow, que bateu na janela. Se você quer a representação exata de como uma pessoa acorda na segunda-feira, é como o Percy está nessa cena. O personagem também aparece novamente em uma cena que o Harry e o Rony estão sob o efeito da poção Polissuco. Ele encontra o Crabbe e o Goyle nos corredores de Hogwarts e interroga os dois antes de ser interrompido pelo Draco Malfoy. No terceiro filme da série Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a gente vê o Percy apenas em um momento, lembrando que esse é o último ano dele em Hogwarts. E nessa única cena que ele aparece em Prisioneiro de Azkaban, ele fala justamente sobre isso, o fato dele já ser o monitor-chefe. Percy volta a aparecer no filme de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Nesse primeiro momento você precisa ter um olho de águia para conseguir enxergar o personagem. Essa cena é na audiência do Harry lá no Ministério da Magia. O Percy ele está atuando como escriba ao lado do ministro, ele está escrevendo tudo o que acontece na audiência. O único porém é que a gente não sabe que é o personagem, até porque o Harry não olha para ele em nenhum momento e nem o Sr. Weasley faz qualquer menção sobre isso. Um segundo momento em que o Percy aparece em A Ordem da Fênix no filme é na cena em que o Dumbledore foge de Hogwarts, sempre lembrando com muito estilo, o Percy ele aparece segurando o Harry no fundo dessa cena. E naquela cena lá no final do filme, quando o Ministro da Magia finalmente reconhece que o Voldemort voltou, a gente consegue ver o Percy ali do seu lado. O Percy ele foi cortado de Enigma do Príncipe, ele volta a aparecer apenas em Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2 e ele aparece em 2 momentos nesse filme. Nós conseguimos ver o personagem próximo ao George, no momento lá bem triste da família Weasley, que eles estão perto do corpo do Fred. E em um segundo momento a gente vê o Harry vendo o Percy conversando com a família Weasley logo depois que ele entra no grande salão após ter derrotado o Lord Voldemort. Agora que eu já mostrei para vocês todas as aparições do Percy nos filmes da série Harry Potter, eu vou contar por que ele é um grande babaca e talvez você nem saiba disso. Nos livros ele tem um papel muito importante e esse relacionamento dele com a família Weasley é bastante discutido. Quando o Percy ele se forma em Hogwarts e a partir dos acontecimentos de Harry Potter e o Cálice de Fogo, ele começa a trabalhar no Ministério da Magia. Ele trabalha no Departamento de Cooperação Internacional da Magia sob as ordens de Bartô Crouch. E o Percy ele foi promovido para assistente pessoal do Crouch e ele fica bastante envolvido nas questões do torneio Tribruxo. E nos livros a gente tem um momento em que o Bartô Crouch ele é encontrado na floresta de Hogwarts bastante confuso. E já que o Percy era seu assistente pessoal, ele na teoria deveria ver que alguma coisa errada estava acontecendo. E o Percy acabou até sendo interrogado por não ter percebido que o Crouch estava agindo de forma estranha. E após a morte do Bartô Crouch, o Percy ele continua trabalhando no Ministério da Magia, só que agora ele é assistente júnior do Ministro da Magia, o Cornélio Fudge.
E é aí que as coisas começam a desandar entre o relacionamento do Percy com a família, justamente porque ele está trabalhando para um homem que não acredita no retorno do Voldemort, ou seja, ele não acredita nas palavras do Harry, ele não acredita na palavra dos seus pais e logicamente o Arthur vai questioná-lo sobre isso. E é nesse momento que a gente tem uma das cenas mais marcantes dos livros, que é uma discussão envolvendo o Percy e o seu pai, o Arthur. Nessa discussão, o Percy diz pro Arthur que sempre teve que lutar contra a reputação que o pai dele teve enquanto ele trabalhava no ministério. Ele fala que o Sr. Weasley não tem ambição nenhuma na vida e era exatamente esse o motivo da família Weasley ser tão pobre. E a senhora Weasley ainda tenta ir lá falar com ele, só que ele bate a porta na cara dela. Além de não visitar o pai no Hospital St. Mungus depois que ele foi atacado pela Nagini, ele ainda recusou o suéter que a senhora Weasley fez para ele no Natal. Ele recusa o suéter que a senhora Weasley fez pra ele no Natal. Alguém dá um chacoalhão nesse menino? Porque é muita babaquice pra uma pessoa só, gente. E depois que fica confirmado o retorno de Lord Voldemort no final do 5º livro, Ordem da Fênix, lógico que o Percy ia ficar com vergonha dos seus próprios atos. Mas isso não impede o Percy de continuar trabalhando lá no Ministério da Magia. Agora ele é assistente do novo ministro, do Rufus Scringer. Inclusive eles fazem uma pequena visita lá na toca no Natal. Isso nos acontecimentos de Enigma do Príncipe. Nessa visita, a senhora Weasley dá um grande abraço no filho, mesmo ele ainda estando muito envergonhado. Já o Sr. Weasley só observa ele de longe e faz um aceno. Só que essa visita não acaba tão bem. Em um momento, sem querer, entre aspas, a Gina, o Fred e o George atacam purê no Percy nessa visita que ele fez na toca no Natal. E podemos dizer que ele não saiu de lá muito feliz. Percy não comparece ao casamento do Gui com a Fleur, mas é nesse exato momento que ele descobre que tá tudo errado. Primeiro porque o ministro agora tá morto, o homem para quem ele trabalha morreu, e também um ataque aconteceu no casamento do seu irmão. Finalmente o Aberforth Dumbledore, que é o irmão do Alvo, ele consegue contato com o Percy. Ele explica toda a história, o que está acontecendo em Hogwarts. Imediatamente o Percy ele aparata para o Cabeça de Javali, atravessa aquele túnel para reencontrar todo mundo antes da batalha de Hogwarts. Pode parecer besteira o que eu vou falar agora, mas para mim, pelo menos nos livros, a morte do Fred gira completamente em volta do Percy, e a gente foi omitido disso nos filmes. E por que girou em cima dele? Porque eles estão juntos no exato momento em que o Fred morre, que acontece aquela explosão. É o Percy que está lá, ele que fica em cima do corpo do Fred, ele não quer largar o corpo do irmão. Exatamente, a gente tem uma cena muito triste nos livros. Por quê? Porque a gente sabe todo esse relacionamento do Percy com a família e agora ele está ali abraçando o corpo do irmão morto. E para mim é exatamente nesse momento que o personagem percebe quanto tempo ele perdeu agindo como um babaca e agora a realidade bateu ali na porta dele, vendo o irmão morto e ele sendo aquela pessoa responsável por estar ao lado dele e também por não querer largar o corpo do irmão. Agora eu espero que vocês entendam porque eu me lamento tanto de não ter visto a história do Percy desenvolvida nos filmes. São muitas cenas que a gente adoraria ver como ficariam no cinema, tanto a morte do Fred, a discussão com Arthur. Essa subhistória, por mais que seja de um personagem secundário, acaba sendo muito emocionante nos livros. Nos cinemas, o personagem do Percy foi interpretado pelo ator Chris Rakin, que atualmente está com 31 anos. E esse foi mais um Observatório Potter. Eu espero que vocês tenham gostado de lembrar como o Percy foi um idiota nos livros e nos filmes ele acabou sendo um personagem secundário e muito irrelevante. E a única coisa que eu peço, caso vocês puderem deixar o like, o gostei aqui embaixo no vídeo, é só apertar o botão gostei aqui embaixo, que isso já ajuda muito na divulgação do canal. Peço também para você se inscrever aqui no Observatório Potter, se inscrevendo apenas clicando nesse lembrol que está aceso aqui do lado, justamente para você não se esquecer. Se inscreva que você não vai perder mais nenhum vídeo, vai receber notificação no celular toda vez que eu lançar um vídeo novo. Não esqueçam também de me seguir no Twitter, @TiegoNovaes, eu sempre falo os próximos temas lá, peço a opinião de todo mundo e é claro, a gente se vê no próximo Observatório Potter. Mal feito, feito e tchau!